Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para a gravação de mais um episódio de Mentes Inquietas. Eu, Jéssica, Marlene e Doutor Afonso, convidamos a Adriana Fraguas para a gravação desse episódio. Ela é psicóloga, psicoterapeuta de casal, família e individual. Ela é sócio fundadora e formadora no Instituto Sistemas Humanos, Núcleo de Estudos e Formação em Terapia de Casal e Família. E hoje a gente resolveu convidar a Adriana, porque como a gente vem falando das mudanças que estão acontecendo atualmente, nada mais justo do que a gente entender essas mudanças familiares, né, Adri? Então a gente quer ouvir um pouquinho de você, tanto teórico quanto a sua experiência, o que você tem percebido no contexto familiar, né, nessa generalidade que vem acontecendo, toda essa coisa que a gente está passando essas com transformações, né? com esses anos. O que você tem sentido? Bom, em primeiro lugar, um prazer estar aqui, né? Eu acho que dividindo esse espaço com as mentes inquietas de vocês. Para mim é uma honra estar aqui. Agradeço o convite para falar um pouquinho de família, né? Tem uma amiga minha que fala, tem uma frase que eu gosto muito, que ela fala que família é fábrica de gente. E aí eu penso, bom, antigamente era uma fábrica que tinha uns modelos mais conhecidos, né? Uns formatos mais parecidos, mais assim, uns padrões mais que ficavam familiares e eram muito fáceis da gente lidar, né? E parece que com a pós-modernidade, com o divórcio, esses modelos foram mudando, né? Foi ampliando todas as configurações, as famílias. Eu lembro que quando logo que iniciei a clínica, 40 anos atrás, começaram a surgir assim, as famílias que começaram a se reconstituir, né? Depois de um divórcio. Primeiro, os divórcios eram muito doloridos, muito difíceis, não que não seja hoje em dia, mas era muito delicado naquela época, porque não se falavam, tinham os tabus. E a gente ia lidando, né, com as demandas. A gente vai percebendo que, ao longo dos anos, né, a procura passa a ser diferente, mesmo que venham por questões, por exemplo, de uma separação, já vem num outro contexto, já vem com outro formato. E a gente lidar hoje com os desafios mesmo, né? Porque tem famílias monoparentais, famílias homoafetivas, famílias mosaicos, que a gente fala, que são as que vão tendo novas configurações, né? Famílias que, muito interessante, hoje é muito grande o número de famílias que se formam por assistência, por medicina assistida, né? Por fertilização e famílias que às vezes não são nem casados e fazem uma co-parent, né? Um combinado, né, de ter filhos juntos, mas não se relacionarem, né, como marido e mulher. Eles dividem a parentalidade. É muito interessante. Tem até um site em inglês, e eu tenho uns amigos que moram lá, são 3 filhas. 2 filhas tinham relacionamentos bons, namoraram desde pequenas, tal, desde jovens, então eram aquelas que estavam moldadas para casar. A terceira entrou num site que tem lá na Inglaterra que você pode ter um parceiro para ter um filho, mas você não se casa. Né? Nossa. E essa terceira, que nunca quis casar, nunca quis namorar, ela entrou nesse site, conseguiu, né, um parceiro para ter um filho, e eles foram combinando, né, de uma maneira tão interessante a construção dessa parceria na parentalidade, que eles acabaram, depois de alguns anos, se casando, e hoje é o casal que mais permanece bem como relação, né? Então, acho que assim, hoje a gente lida com todas essas, né, os trisais que estão se formando, né, que hoje a gente, que aparece, né, no consultório, a gente lida. E eu acho que tem N configurações e, às vezes, não tem nem nomes, né? A gente precisa até pensar em nomes para algumas configurações, alguns arranjos, né?
interessante, né? Você estava falando, né? Eu fico imaginando, né? Não fazia ideia, não fazia a mesma ideia de tantas configurações que existem, né? Nessas configurações, então, está tudo muito bagunçado, muito diferente mesmo, né? Hoje em dia, com essa sociedade, com esse novo momento que estamos vivendo, né? Como que fica isso nessa sociedade? Deixa eu só... Vai, fala. Né? Complementar. Eu falo, bagunçado, mas talvez seja o arranjo, né? É isso. Eu acho que eu acho que assim, eu fico pensando bagunçado quando a gente olha sob que aspecto, né? Isso, qual é a lente que a gente né? usa, sobre né? bagunçado daquelas pessoas de antigamente, aquilo que nos passaram como que era a família, sim, né? É isso que eu falei. Que Antigamente casal, fabricava aquela família né? E se é certo ou não, não ia falar certinho, mas aquilo que a gente nos fala ensinaram, família né? ideal, né? Que a gente faz até quando a gente pensa Família no desenho Margarina, de né? família Margarina. A gente pensa no desenho de família. Tinha os seriados na época, na televisão, né? Isso. Que criavam-se, né? A família ideal, que dizia, né? Que quando a gente pensa, né? Quando eu vou em algum workshop, alguma coisa, eu penso, imagine uma família. A gente pensa um pai, uma mãe e os filhos, né? Então, eu acho que quando a gente fala bagunçado, é de que lugar que eu estou olhando e como é que a gente vai lidando, né, e vai atendendo essas demandas mesmo, que a própria a pós-modernidade, né, os arranjos novos vão nos convidando mesmo. Né? Eu sempre falo para os meus alunos, antigamente, quem costumava procurar eram as mulheres. Muitas vezes, elas procuravam assim, olha, eu estou ligando para fazer terapia, mas meu marido não sabe. Né? Então, tinha todo uma aproximação e, muitas vezes, o homem era o excluído. Né? Então, a escola me mandou procurar terapia para o meu filho, mas eu queria entender primeiro. E, hoje em dia, grande parte da procura para cuidar da família, da relação, até do casal, são dos homens. O homem conversa hoje com o médico, conversa com o colega de trabalho, conversa com o colega na hora que está jogando futebol lá no time, e aí são esses que trazem, às vezes, até as indicações. Né? O homem está falando mais de relação. Uhum. Surpreendente. É surpreendente. E também eu falo, né, quando ligam, como a gente precisa tomar cuidado, porque, às vezes, quem está ligando para procurar uma terapia, até para um casal ou para uma família, é um casal homoafetivo. Então, se liga uma mulher, você não pode falar, seu marido pode? Que horário seu marido pode? Né? Como a gente, como profissionais que trabalham com essas famílias que chegam, né, com essas configurações, a gente precisa estar preparada para como a gente recebe. Né? Porque se a gente fala, e o seu marido? Mas, não, eu tenho uma companheira. Né? Então, assim, né, quem está procurando terapia? Né? Então, como a gente também precisa ampliar o nosso repertório, né? Por isso que quando você fala bagunçado, eu falei, pois é, eu acho que como a gente foi atualizando, né? Porque antes a dificuldade era assim, o casal vai se separar. Hoje, às vezes não tem nem nome para o filho da nova companheira, do ex-marido, que vem junto para o final de semana. E eles falam, Adriana, como chama isso? Eu falei, não sei, a gente pode pensar no nome. Dri, você acha que você que tem essa coisa, estuda muito sobre casal, sobre família, vou jogar aqui uma coisa muito louca, hein? Vamos ver. Os árabes têm várias companheiras, Sim. né? Então, estamos falando da configuração homem e mulher. Você acha que isso diminui as traições, as separações? Falando dessa configuração. Porque eu acho que já está no contexto, né? Se na cultura isso já é tido como faz parte do conceito deles, então para eles não é traição. Uhum. Para nós, eu vejo muito que depende do pacto, né? Tem alguns casais hoje em dia também, né? Que tem muito terceiro. Né? Tem alguns casais que escolhem, né, se relacionar com um terceiro. Sim. Né? Tem um Mas já casal faz, que eu né? recebi
que eles têm uma terceira pessoa já faz 5 anos. E eles sabem, Mas tem convive? sentido. Não, eles relacionam os 3 E convivem. e convivem. Mas não... Porque, Não na mesma casa. Isso. Não isso. é um trisal. É. Né? Eles é um Mas casal. existe o trisal. Existe o trisal que divide a mesma casa, né? Que Conheço inclusive, tem alguns. filhos, isso. Eu já acompanhei um trisal que inclusive tem filhos, mas esse eu estou falando assim, é um pacto que o casal faz, né, para ter um terceiro. Isso não é configurado Sim. como deslealdade nem traição. E tá é tudo o bem, pacto né? deles, isso. Você assistiu aquela série Macho Alfa? Não assisti. Ai, assista. Porque ela O que é importante dela? ela Quando é- você lembrou dela? ela é uma comédia, mas ela tem as configurações. Então, são casais tradicional. Homem e mulher, como a gente fala, 2 filhos. E aí eles se separam. Porque a mulher se apaixona pelo professor da academia. Sei. E aí acontece separação. Aí ela vai, trai, aí ela vê que não é aquilo que ela queria. Ela só queria o sexo. Aí eles retomam. Mas eles retomam numa lua de mel. Essa é uma configuração que tem na série. Aí tem a outra, que é um casal que tá noivo. E a mulher propõe para o homem que quer abrir a relação. Isso. Só que ela dá conta. Ela Ele vai, não dá ele conta, não né? dá conta. É. Então, Só isso que que eu- ele traía ela. Isso que eu ia Escondido. perguntar. Sim. É mais a mulher que está mais nessa liberdade, então se permitindo isso, porque antigamente a mulher ficava sempre, né? Sim. Eu não sei, eu penso assim, hoje eu acho que com a saída da mulher para o mercado de trabalho, né, ela está mais exposta, né, ela está mais disponível e eu acho que essas situações, né, de conhecer uma pessoa, de se interessar por uma pessoa, está aparecendo mais no universo feminino. Tem, inclusive, Marlene, tem um site de pessoas casadas, né? Você só pode se inscrever e se cadastrar nesse site se você for casado, porque é para você se relacionar com outras pessoas casadas. Então, Não já são tem- garotas de programa, são Não casais não, que fazem são troca. Não Nem são faz troca. casais. Olha. São pessoas casadas que se cadastram, que se inscrevem para se disponibilizar para se relacionar com outras pessoas também casadas, porque Não necessariamente é heterossexual. não necessariamente heterossexual, porque você pode eu acredito que você se Sei, eu não conheço cadastra isso. como buscando, né, um parceiro ou uma parceira, né, sendo casado. E tem, acho que são 2 sites que vieram aqui para o Brasil, e o Brasil é um lugar que esses sites faz muito sucesso, e a maior procura é de mulheres aqui no Brasil. Então, pensando nisso, que como a procura está sendo maior de mulheres, então você acha que o homem também deixou de ser aquele machista? Porque o homem não permitia antigamente. Eu acho que o homem está revendo isso, né? Porque hoje o homem está lidando com uma mulher que pode Eles ter estão uma outra aceitando relação, mais, né? uma outra relação, com um olhar diferente para as mulheres. Eu acho que o homem está sendo convidado a olhar para uma mulher diferente, né? Uma mulher que tem desejo. Hoje os casais jovens, por incrível que pareça, a sexualidade está muito diferente de casais antigamente ou de casais da meia-idade. Casais na faixa de 30, 40 anos fazem mais sexo, às vezes, do que casais jovens. Né? Por conta de internet, por conta de mercado de trabalho, de agitação. E eu percebo, pelo menos aí na minha amostra de consultório e lá no Instituto, muitos casais têm queixa que a mulher tem mais desejo do que o homem. Né? Então, eu acredito que o homem está lidando com essa demanda, Marlene, porque tem uma mulher diferente. Porque você também falou que quem está procurando mais são os homens. A demanda está sendo para cuidar das relações é o homem. Isso. A procura para cuidar da relação, inclusive com os filhos junto? Com os filhos junto.
Buscar quer dizer- ajuda para a família. Às vezes até a mulher pede indicação para uma amiga, mas é o homem que procura. Interessante isso, né? Parece que a mulher saiu daquela situação de ser só a cuidadora ou a responsável só pela criança, Isso, pela família. pela família. Ficou também dividido, O homem ou dividido também não, tá- ele assumiu o maior papel, Eu acho que o homem ocupa já um lugar diferente como porque um a mulher está cuidador saindo. das relações, né? E você acha que vamos olhar como um processo, né? Sim. Décadas. Você acha que já chegou lá e já podemos amadurecer essas configurações, como você está falando, ou é um trabalho que ainda está em evolução? Processos ainda, né? Estão em processo. Acho que quando você fala da Generacionalidade. Pois é, né? dos transgêneros, né? Quando você fala dos transgêneros, Transgeneridade. né? Ou quando você fala mesmo, quando tem um caso de homoafetivo na família, é muito difícil ainda para algumas famílias lidarem com isso, né? E o transgênero é mais difícil ainda. A gente está sendo convidado a lidar com dificuldades, é difícil. Sim. Né? Então, eu percebo assim, que algumas escolas estão conseguindo acolher, estão conseguindo participar, mas isso gera até incômodos em outras famílias. E se a gente Muitos olhar assim, incômodos. nas relações, né? Você falou, comparou com modelos de carro, né? Com fábrica, né? Com fábrica. Isso é interessante. Antigamente os modelos eram mais conhecidos, né? O Ford Bigode, né? Hoje em dia O Fusca, você fala, né? como é essa família? Porque antes tinha assim, separou, a família deixa de existir. Não deixa de existir, mas tem N outras configurações. Mas se a gente olhar de longe e de perto ao mesmo tempo, de longe, olhando todas essas configurações, essa mudança, né? E de perto, dentro de cada uma dessas famílias, ou dentro da relação, Sim. o importante é a relação entre os Sim. dois adultos, né? Se é E o como dois eles vão ou vários construindo adultos. com as crianças, né? Isto está, olhando de longe e de perto, está mais satisfatório do que era o tal do binário, ou nós estamos só dispersando as ansiedades e as dificuldades? Eu acho que traz mais inquietações, mas eu acho que, mesmo frente aos desafios, a gente está sendo convidada a falar sobre, né? Porque eu acho que não são coisas que estão surgindo agora. Eu acho que a gente está podendo falar sobre essas coisas, né? Até sobre abuso infantil, né? Antigamente, as pessoas chegavam no consultório com 30, 40 anos que as pessoas iam conseguir falar sobre uma situação vivida. Hoje, as famílias já falam, a gente já ajuda e já as crianças já estão autorizadas e as famílias já podem acolher um pedido de ajuda. Então, já consegue ser interferido muito antes de que isso vire um trauma ou vire um processo muito mais dolorido de ficar no segredo. Então, eu acho que hoje a gente está podendo falar mais sobre isso, né? Talvez não tenha resposta, mas você acha que exista um porquê tudo isso, por exemplo, da mulher estar mais sexualizada, poderosa na cama, e isso tem causado muito espanto nos homens, né? Até nas Acho relações... que inquietações, né? Isso. Eu não sei, você acha que existe um porquê dessa mudança? Porque é muito rápido. Antigamente a gente tem essas novelas de época, né? Dente que eu vou lhe usar, né? Você não pode ter prazer. Eu tô com dor de dente. Não, senhora, eu quero te usar. Né? E a mulher não podia trair, o homem podia. O que você acha que está acontecendo? Pra gente pensar. Eu acho que uma das grandes mudanças, sim, talvez seja o divórcio, talvez seja a saída da mulher mesmo, né? Trabalho. E eu penso assim, é interessante porque é a saída da mulher e também o homem podendo ocupar um lugar que não só daquele do provedor, que a gente também tinha nessa família ideal, né? Que o papai cuidava do dinheiro, de trazer a segurança para a família, e a mamãe cuidava dos filhos. O homem também pode cuidar da casa. O homem também pode cuidar da casa e dos filhos. E a mulher, né? Eu tenho alguns casais, algumas famílias, que a mulher é responsável pelo financeiro, tem mais peso a contribuição da mulher,
E o homem, às vezes, até por ter uma profissão ou liberal ou mais flexível, é quem traz as crianças na terapia, quem vai aos médicos e talvez quem tem até mais sensibilidade para poder acolher, né? E eu também tenho, coincidente ou não, eu estou com algumas famílias nesse momento em que o pai ficou com as crianças, com a guarda das crianças, né? Pelo momento de vida, talvez por uma disponibilidade afetiva maior nesse momento. Mas isso foi em comum acordo? Sim. Não tem mais aquilo de tirar porque a mãe não maltrata. Tem capaz. Não, eu estou falando de famílias que chegaram num consenso em que, naquele momento, os filhos também pediram tal, era melhor ficar com o pai, que o pai tinha mais recursos afetivos e emocionais para lidar. Para acolher, porque antes... Eu acho que teve uma inversão de papel. Eu acho que durante todas as podcasts que nós estamos fazendo, praticamente a gente percebeu, principalmente quando se fala da mudança da sexualidade, né? Da sexualidade principalmente masculina, né? O que aconteceu, né? Ficou mais frágil. O que aconteceu com essa fragilidade? O homem perdeu o lugar. O homem perdeu o lugar, talvez pelo empoderamento da mulher. Sim. Pode ser, não sei. É uma coisa para que a gente possa estar questionando e cada vez mais tentar entender o que está acontecendo por detrás, né? Sim. Então, eu acho que, assim, o homem tomou esse lugar e ele está cuidando mais, né? Tomou o lugar da mulher mesmo, totalmente. E a mulher mais para a rua. Eu penso que talvez, acho que a gente está lidando com uma maior liberdade de existência, né? De poder ser, né? Eu penso que, assim, tem mulheres que são mais voltadas para a carreira e isso tem um peso importante, independente de ter filhos ou não. E talvez, quando eu falo, por exemplo, coincidentemente, esses casos que estão comigo hoje, em que os pais parece que estão mais disponíveis, então podem estar mais próximos, Sim. podem ter uma coisa mais afetiva. Eu não sei se é uma troca ou se é um novo arranjo. Uma configuração, né? Uma nova configuração, né? Não sei se é uma troca. Você acha que... Desculpe. Não. Você acha que poderia ter uma determinação, não digo intencional, mas quase intencional, das mães em relação à sua prole? Ou seja, os filhos de agora são os adultos, estou falando mães de algumas décadas atrás. Elas passaram a ter uma atuação na produção dos filhos ou da expectativa da vida dos filhos, levando em consideração isso? Ou você acha que foi uma certa imposição da realidade que o homem teve que se adaptar a alguma nova situação? Será que as duas coisas? Porque interessante a tua pergunta. Eu acho que realmente está muito mais, sei lá, não sei. Acredito muito que o homem, que a mulher, antigamente, a mulher protegia muito mais o homem, né? Preservava muito mais, né? Não se permitia fazer mais nada. E eu acho que com essa liberdade da mulher como um todo agora, ela precisou ir mais para a luta, estudar mais. Então, sei lá, acho que trouxe essa mudança. Na realidade, precisar aconteceu no começo do século XX, né? Sim. Vamos fazer uma recordação histórica aqui, né? No começo do século XX, no final do século XIX e começo do século XX, até guerra, né? com as 3 guerras importantes que ocorreram, as mulheres tiveram que... elas não tiveram opção. Não. Sim, né? Elas foram trabalhar nas fábricas porque era elas tinham que prover a família, né? Exatamente, não havia os maridos porque tinham morrido nas guerras, né? E a mão de obra estava escassa na infraestrutura e as mulheres tiveram que, né? Não foi nem opção, né? Não, tiveram que trabalhar. Tiveram que trabalhar, isso foi indo, né? Então, quando passou a Segunda Guerra Mundial, elas já tinham conquistado alguns espaços, né? Sim. E os homens ainda estavam no papel tradicional, né? Só foi mudar mesmo
década de 80. Eu acho que Não, 60 de costumes, né? De costumes, mas na realidade, acho que, pelo menos aqui. Essas coisas todas começaram por aí. As novas artistas, a Hollywood começou a mostrar de uma tal forma. Esse era o movimento, mas ele só sim. materializou 2 décadas ou 3 décadas depois, né? Quase na virada do século. Sim, mas 80, 90, né? É interessante isso, né? Porque eu fiquei pensando, as mulheres, sim, saíram para trabalhar nas fábricas, e acho que nos anos 60 a mulher trabalhava, mas tinha o trabalho feminino, né? Que era como professora, né? Um trabalho mais, acho que feminino. Considerado mais feminino, isso. Que não precisava tanto atividades fora ou tanto estudos, né? Isso, né? Eu acho que quando a gente fala mulher para o mercado de trabalho, aí eu penso até no mundo corporativo mesmo, né? Da mulher entrando e disputando cargos de chefia, de liderança, de diretoria e expoentes hoje, né? Isso é século XXI, né? Isso. No século XX não tinha. Né? De ser mãe, de casar, para seguir carreira. Isso. E, na minha opinião, isso começou com a liberdade da mulher, né? A liberdade de poder fazer ou falar as coisas. Isso tem razão. Sim. Na década de 90, eu acredito, que começou a ter grandes rebeliões disso tudo, né? Sim. Onde a mulher começou a estudar mais, a fazer mais, que hoje está trazendo essa questão, né? A mulher não é mais aquela dona de casa ou aquela que trabalhava, que fazia tudo, que tinha que ser uma mulher elástica, né? Sendo mãe, esposa, dona de casa, tudo que tinha de direito, né? Hoje ela pode ser só a diretora. E também é muito grande, quando eu penso, a mulher pode estar fazendo escolhas hoje, né? E as famílias monoparentais, tem muitas famílias de mulheres que escolhem fazer a compra, né? Acho que a compra de assistida, né? Sozinha, sem o marido. Da doação, do esperma. E ela compra, né? Escolhe. Isso, e a gente tem fora do Brasil. Uma famosa a gente tem aí que fez isso, né? E que doa também, né? Que doa também. Que tem. E que também guarda, né? Sim, hoje o número de mulheres é que muito guardam, grande, as pessoas que guardam, né? Que querem ter cada vez mais tarde, Congela né? ovos. Cada vez mais. Isso, porque tem essa questão, né? Porque antes era óbvio. Tem muitos casais também hoje sem filhos. Sim. Que escolhem, e não querem. Isso. E aí é que tá. Eu acho que pensando nisso, eu tava hoje, de novo, né? Instagram, TikTok, eu vi uma famosa, bem da época de 90, nas novelas bem... Era a artista principal e tal. E ela tava gravando um podcast, ela tá tentando voltar, a filha dela tá com 10 anos. E ela falou assim, eu odiei ser mãe. Uhum. E ela falava com todas as letras, eu odiei ser mãe, eu não quero acordar cedo, eu não quero ter responsabilidade, eu não quero ser mãe. Não é que eu não ame minha filha, mas eu odiei ser mãe. Mas a maternagem para ela foi só sofrida, né? O que você acha disso, Dri? O que você escuta? Tem muita queixa. A pergunta dela é uma tendência ou sempre existiu numa certa proporção e continua igual? Pode ser. Mas também o que você acha? Sim, mas eu acho que nem todas, todas nasceram, né, para maternagem, para ser mãe, né? E eu penso que é uma experiência de construção, né? Então, por isso que eu falo, hoje em dia, a gente até percebe mais pais com mais disponibilidade de acolher, de cuidar, né, de fazer aquilo que a gente imagina assim, só as mães fazem, os pais fazem. Que antigamente era uma função só de mulher e praticamente obrigatoriedade dela ter o filho, né? Porque é uma continuação praticamente familiar. Hoje em dia parece que saiu isso, né? Com essa possibilidade de você ter filhos de outras maneiras, sem ter necessidade ou de um homem ou de uma mulher. E de poder congelar seus óvulos e você escolher se você quer implantar ou não, quando você implanta ou não, se você vai implantar. Ou se você quer usar uma barriga de aluguel para poder ter o seu filho. Então, quer dizer, as coisas começaram a mudar. Sim. Agora eu te pergunto, Adriana, como ficam essas crianças? Como que está tudo isso? Eu ia ter uma pergunta antes. Depois eu ia perguntar das crianças. Eu estou assustada, porque talvez seja isso tudo, porque
As crianças, eu penso assim, acho que como ficam os adultos, os mais velhos, os avós também que não estão conseguindo. Né? Ou até algumas famílias mesmo que se assustam, às vezes com o que se deparam na escola, quando vão colocar o filho na escola. Mas eu penso que as crianças, elas já vão convivendo, né, com um amiguinho, né? Eu tenho uma amiga que o neto dela estudava numa escola e o pai de uma criança, ele fez uma cirurgia, fez uma cirurgia de transformação, ele virou uma mulher. Então, o netinho da minha amiga chegou e falou, vovó, o fulaninho agora tem 2 mães. Aí a minha amiga pensou, bom, vai ver que o casal se separou e a mãe tem uma companheira. Né? Não, a mãe tem uma companheira. Não, vovó, era ele que agora não é mais, ele é ela. Ele se chama fulana. Aí a minha amiga falou, tá. Que ela entendeu. Mas o filho, o neto, falando com muita natureza. Então você pergunta as crianças... Mais que a gente, né? Mais que a gente. Ela falou, Adriana, na hora eu fiquei assim, né? E aí eu fiquei quieta com o meu susto interno, né? Para não passar meu susto para o meu neto, porque ele estava falando com muita naturalidade. Algo que para nós, né, ela falou, olha, até imaginar que aquele casal tinha se separado e ela estava com uma outra pessoa, né? Eu na hora pensei, né? Do mesmo sexo, na hora eu pensei, né? Mas que o pai tinha feito uma cirurgia e continuava morando junto na mesma casa e os dois tinham feito um combinado que eles continuariam morando juntos, né? Então, eu penso que às vezes são os pais e os avós que acabam sofrendo também nisso, né? Que precisam ir né? Eu acho que conversando com os padrões que a gente tem. Mas mesmo né, assim, Adriana, eu fico pensando, né? Como a Jéssica falou, né? A agressividade nas crianças também é tão intensa, né? Ela não tem o respeito mais pelos pais, não tem o respeito mais pela figura, tudo, né? Pela figura, pela figura dos pais, mas pela figura dos avós, não tem mais a conversa, não tem mais a questão familiar em si. Sim. Você percebe isso nessa nova mudança, nessa nova constelação, sei lá, configuração, mas eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado para não atribuir, né, talvez a violência a necessariamente essas novas configurações. Né? Eu acho Você acredita que seja o quê? Eu penso que é a pouca conversa, pouco diálogo, comunicação. Aí se pensa, bom, é a internet é um terceiro que chegou para ficar, né? A internet hoje faz parte da família. É muito bom, mas também em algumas situações, né? É interessante que você vê algumas pesquisas falam a internet é muito bom porque aproxima as pessoas, mas ela é muito ruim porque ela distancia. Dentro da mesma casa? Né? Dentro da mesma casa. Então, o diálogo pobre, né? Então, isso eu acho que quando não tem conversa, não tem conversação, a violência aparece. Uma maneira, né, de ser visto. Porque a violência é a pobreza da comunicação. Né? Se eu não consigo conversar, se eu não consigo falar sobre aquilo que eu penso, e você falar o que você pensa, e você, né, e nós podemos discordar ou concordar, a violência não precisa existir. Então, está tudo muito imediato, pouco tolerante, né? As pessoas estão pouco tolerantes. Então, a questão da vida moderna. Isso sim. É interessante, né? A gente chegar até esse ponto. E eu vou só fazer um pequeno desvio. Os americanos gostam de fazer muita estatística, né? Então, eles são muito corretos nas respostas, e então as pesquisas têm até bastante sentido quando a gente vê os resultados, né? Metodologicamente. Aí tem 2 estudos recentes que me chamaram bastante atenção, né? Um, que as famílias que têm uma refeição em família por semana são as famílias que levam as crianças a terem um melhor desenvolvimento emocional. Né? E uma outra bem mais recente é que as pessoas que, não necessariamente em família, mas que fazem a própria comida desde o zero,
elas também têm Isso cria mais coesão, né? mais coesão e tem menos doença mental, menos psicopatologia no futuro, né? Até que ponto você corrobora isso na sua prática? As famílias, como é que elas se comportam em relação a essas coisas? Sim, eu acho que sem dúvida. Eu penso que os lugares de encontro, né? Por isso que eu acho que quando a Marlene, eu fiquei pensando nisso, né? Será que esses novos arranjos, eu penso não necessariamente os novos arranjos, mas como a gente está lidando com o dia a dia, né? As pessoas não param mais para fazer refeições. Antigamente a polêmica é em que lugar que a gente vai comer. Hoje cada um pede de um iFood. Tem famílias que às vezes me contam que são 5 pessoas, pedem 5 deliveries diferentes. Quer dizer, então não tem nenhuma negociação sobre vamos pedir pizza hoje? Vamos comer japonês? Não, eu quero japonês, você quer isso. E não se senta em família, né? São muito difíceis as famílias que sentam. Outro dia eu fui num restaurante, eu achei muito legal. Tinha uma família que eram 4, eu acho que eram 4 filhos, eu não sei se tinha algum primo tal, o casal, e todos estavam com o celular. Pediram um prato, né, lá com o celular. A hora que os pratos chegaram, o pai fez assim, celular. Ele recolheu de todos, mas foi uma coisa assim interessante, foi espontânea. Espontânea assim, acho que já é um combinado. Todos deram o celular para o pai, ele guardou e eles ficaram conversando. Muito difícil de se ver. Muito difícil. Por isso que eu estou falando, por isso que me chamou a atenção, né? Porque normalmente os pais é que ficam também no celular. É isso que deveria acontecer. As crianças de 2 anos. Eu fiquei tão encantada que quando eu saí, eu fui cumprimentá-lo. Eu falei, olha, eu não pude deixar de olhar. Eu fiquei tão encantada com o teu jeito. Ele falou, esse é o combinado que a gente faz, tanto em casa quanto quando a gente sai para jantar. Todo mundo pode ficar com o celular até chegar a comida. Chegou a comida, até eu e minha mulher. A gente tira, eu confisco de todos e fico de lado. Se as pessoas pudessem ter a noção do quanto isso é importante. Nossa, isso seria... Por exemplo, eu tô atendendo um casal, né, que tá fazendo protocolo de obesidade, e aí eu falei, como que é a mesa de vocês, né? Aí... a mesa. Aquela... como que fala? Aquele apoiozinho. Balcãozinho. Porque a mesa está tomada dos equipamentos do esposo de trabalho. Sim, porque ele voltou a trabalhar, está trabalhando em home casa, office, né? Eu falei, tá, mas vocês têm 2 quartos. Ah, mas o outro quarto tá bagunçado, né? Aí eu, tá bom, me conta. Ah, é assim. E é o que tem. Eu falei, calma aí. A primeira coisa que precisa se arrumar é a mesa onde vocês têm uma refeição. Né? Não é no balcão, não é um em pé e o outro sentado. Gente, a gente precisa sentar, a gente precisa comer. Então, muito também dessa coisa de acúmulo, né, da obesidade vem do comer, comer na frente do computador e taranã, e as pessoas não têm noção do quanto isso influencia. Eu acho que é muito sério esse dado, né, da doença mental, né? Quer dizer assim, uma refeição por semana em família, é isso, né? Quer dizer, gera menos doença mental. O estudo é uma vez por semana, nenhuma vez, mais vezes, e aí o corte foi em uma vez por semana. Que coisa, né? Tão pouco quanto uma vez por semana. Porque até aquilo que a gente ouvia antigamente, é interessante que eu fico pensando nesses 40 anos de consultório, o que você ouvia, né, que eram até as discussões quando os casais jovens, vamos almoçar domingo na casa da sua mãe ou na sua casa da minha, a briga. Eu nunca mais ouvi isso. Nunca mais ouvi isso. Né? Não tem a questão familiar mesmo. Não tem, né? Porque os avós também estão ocupados ou vamos de vez em quando num restaurante, mas não tem mais... são pouco frequentes essas casas de avó com almoço. Ou com bolinho de chuva. Uma canjica. Você sabe que, enfim, né? Hoje a minha relação, como a gente... Ele tem uma família muito grande, eu não tanto, mas o que a gente faz? Olha só, modernidade, gente, dica para não ter briga. A gente pega a gente do Google. E aí, por exemplo, semana que vem tem 2 aniversários. Então, ele já envia o invite, aí a gente organiza. Aí eu, sei lá, aniversário de família, primo da minha irmã, o invite já tá aqui. Então, a gente tem esse combinado que esses eventos a gente tá junto,
Sim, né? você já coloca na agenda do casal. Do casal. E Sim. tem a sua individual, mas do casal. Pra não ter essa briga, porque é muita coisa. Então, por Sim. exemplo, Natal. Tá, metade aqui, metade ali. Ano Novo, nós dois. Mas a gente sempre tá nessa questão e tem que ter as conversas. Sim. Porque senão fica, mas eu vou mais pro seu lado, vem mais pro meu lado, e fica nessa dificuldade. Mas isso que você tá me trazendo, e aí a gente conversando, me vem a questão das pessoas que a gente tá, não sei se é criando, me corrija, mas há uma individualidade. Então, os adolescentes hoje pega o prato de comida e vai pro quarto. Isso, Né? Os pais pegam um prato na frente do Sim, computador trabalhar. sim. Né? Então, não sei se pós-pandemia isso piorou, ou se isso já vinha acontecendo. Eu acho que já vinha acontecendo, talvez a pandemia possa ter exacerbado um pouco isso, né? E a pandemia também convidou para um convívio que também não existia. Sim. Né? Tem uma amiga que é casada há 47 anos, vive super bem, mas ela falou, nunca fiquei tanto com meu marido como na pandemia. Né? Porque era um convívio, ela falou, ele nunca me viu trabalhando, eu nunca o vi trabalhando, a gente visitou universos do outro que eram desconhecidos. Então, sim, né? Eu acho que pensa nas configurações de casa, né? As casas antigamente tinham um banheiro, uma televisão na sala. Depois foram criando, né? Cada um tem sua televisão, cada um tem seu telefone. Seu banheiro. Você não liga mais para casa de ninguém. Antigamente, você retornava uma ligação, você ligava para casa da pessoa. Então, quem atendia ou era a esposa, ou o marido, ou o filho, né? Ou a mãe. Você sabia quem, né? Onde? Hoje em dia, você só tem celular. Você liga para a pessoa, você não liga nem para o trabalho, para o colega de trabalho. A mesa do... ele saiu da mesa, daqui a pouco ele volta. Não é que a gente ligava antigamente? E eu acho que até as ligações, né? Sim. Porque agora mandou o WhatsApp. Já está feita a Já tá ligação. resolvido, Já está feita, né? a comunicação. A gente não pode pensar também que a tecnologia é o grande vilão. Eu acho que também aproximou, sim, as pessoas. Na pandemia, eu atendi muitas famílias que os filhos estavam morando fora e muito sofridas. Então, entrava os pais daqui, um filho nos Estados Unidos, o outro na Alemanha, e a gente fazia sessões de família. Sim. E isso permanece até hoje. Antes não existia isso. E aí eu acho que vem da tentativa Sim. de você mudar isso, Sim. né? Então, por exemplo, esse pai, maravilhoso. Sim, Não, sim, guardou o sim, celular, sim. ponto. Ó, isso perfeito, Olha. Jéssica, né? Quer dizer, já que veio para ficar, é um terceiro presente, como a gente cuida do uso, Sim. né? Como a gente faz combinados, né? Outra coisa que não existe, nos Estados Unidos parece que existe ainda um pouco, não sei, a questão religiosa, né? De ter um ritual de ir à família na questão religiosa. Não tem mais, né? Acho que se perdeu muito. Eu acho que se perdeu muito. Eu acho que algumas famílias têm. Sabe, de fazer tem, algumas questões, sei lá, culturais, religiosas. Né? Tem, Marlene, algumas escolas que têm um cunho mais religioso. Algumas famílias, sim, mas muito menos. Muito menos, né? Menos. E A as igreja questões tinha, a religião tinha um papel tinha um papel diferente, fundamental na questão familiar, né? Parece que está se perdendo isso também, né? Até porque o que eu escuto muito dos adolescentes é que eles estão perdendo a fé. Mas isso é uma coisa mais generalizada, né? Se a gente olhar pelo lado das entidades religiosas, a prática continua. Continua. Né? Mas o número de pessoas que adotam essa prática é que vem reduzindo. Agora, questão de discutir fé É muito difícil, outro podcast, porque... Não, É com difícil. certeza. Sim, não, com certeza. Eu acho que nem dá pra gente discutir, né? Porque, olha... Não, acho que até pode discutir, olhando sem as paixões fla-flu, né? Dá para discutir, mas seria uma outra oportunidade. Pra gente encerrar, você acha que as pessoas... Eu vou colocar essa emoção, tá? Mas talvez a gente possa junto construir. Você acha que as pessoas estão com medo de constituir, né, ligações, responsabilidades, independente, homossexual, hétero, mas eu percebo um medo de assumir essa grande responsabilidade, né, de ter filhos ou não ter filhos, casar ou não casar, morar embaixo do mesmo teto. Você sente isso? Talvez um medo do vínculo, né? Sim.
E como que as pessoas podem tentar mudar isso? Porque eu vejo que tem muita gente que quer. O que você acha? Terapia? Análise. Mas hoje, como tudo pode, né? Acho que então, eu acho que é uma opção, né? É uma opção. Na verdade, eu acho que tem muita participação dessa coisa da tecnologia e um certo distanciamento entre as gerações, né? Sim. A gente sempre fala, mas quem tem mais idade sempre vai levar em consideração esse ponto. Eu acho que esse ponto existe, né? Então, o modelo de desenvolvimento de uma criança, de um jovem adulto, foi da família que a família distanciou, né? Sim. E vai reproduzir o modelo, né? Ou com muita terapia se pode mudar, se você acha que o ideal é que as pessoas se relacionem com vínculos fortes, talvez. Ou não, né? Ou não, né? Você Mais procura fluidos, outro terapeuta que fala, não, você tá tudo certo. Continua no oba-oba, tá tudo bem. Ou mais fluidos, né? Porque acho que hoje tem também, né? Sim, eu acho que até a possibilidade do divórcio antes era muito, muito difícil, muito sofrido. É sofrido, continua difícil. Eu acho que traz marcas, né? Para as crianças e para as pessoas, mas a gente vê a possibilidade de reconstruir novas famílias e novos núcleos e muito saudáveis. Até melhor, porque a agressão, os xingamentos ali, né, que existem. E as crianças, né, até nomearem, foi muito bom depois, porque a gente vive hoje muito mais saudável. Tem mais proximidade com essa pessoa e com aquela. É verdade. E eu penso que você falou uma coisa de gerações, é interessante porque a tecnologia aproxima também um pouco as gerações. É um momento em que os mais jovens ensinam para nós muita coisa, porque eles sabem mais que a gente. É verdade. É verdade. Né, Marlene? Não é, Jéssica? Os jovens nos salvam, né, Marlene? Muitas situações. Coisas, muitas situações. Mas eu acho que é uma situação interessante, porque sempre a gente imagina que nós, os mais velhos, é que sabem. Não, mas tem a tecnologia, os jovens. Senta aqui que eu vou te ensinar a usar o WhatsApp. Senta aqui que eu vou te ensinar isso. A Jéssica me ensinou muito quando era minha aluna. Eu ensinei assim, ela me ensinou conhecimento, né? Foi uma troca. Uma enorme troca. Muito, quando ela foi minha aluna no hospital. A gente aproveita. Muito. Então é isso. Dri, obrigada. Quer deixar suas redes sociais? Eu não tenho. Ai, meu Deus. As redes sociais, assim, Instagram. Eu não tenho profissional, eu não tenho. Telefone, e-mail. E-mail pode ser posso falar? Pode, por favor. afraguas@terra.com.br. Eu tenho qualquer contato também pode ser pelo Instituto Sistemas Humanos, que Legal. É um núcleo de atendimento, né? E também lá a gente atende família e casais sem custo. Beleza. Nós temos uma clínica social que os alunos atendem e com supervisão ao vivo, então tem espaço para atendimento de famílias e casais. Onde fica? No Brooklyn. Ah, bacana. Gostei, interessante. A gente já funciona há 24 anos esse instituto de formação de terapeutas de casal e família. Então a gente, né, se tiverem famílias para indicar, com certeza. Indicar. Parabéns. E tem alguma abordagem? Sistêmico, construcionista, social, relacional. O nome é grande, mas a abordagem sistêmica. Tá bom. Bom, encerramos mais um episódio aqui com a Adri. Obrigada. Obrigada a você. Obrigada. Maravilhoso. E com certeza teremos mais gravações com a Adri. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários que a gente pode passar para ela. E compartilhe com a sua família, com os seus pares sobre essa nova conexão e nova mudança que a gente vem tendo de mindset na sociedade. Muito obrigada, boa noite, boa tarde e bom dia.